Bem-vindos à nossa aula sobre a densidade. Este é um iceberg. Um iceberg é um gigantesco bloco de água doce que se desprende de geleiras ou plataformas de gelo e flutua nos oceanos. Apenas cerca de 10% do seu volume fica visível na superfície, enquanto 90% permanece submerso, tornando os icebergs muito perigosos para a navegação. Olhando assim, você até pode pensar que este é um iceberg pequeno, mas você precisa se lembrar que 90% do iceberg está embaixo da água. Existem icebergs gigantescos, com mais de 200 km de comprimento. Esta foto foi tirada do espaço. É possível ver as nuvens lá embaixo. Esse é um exemplo de iceberg gigantesco. E você já imaginou que 90% desse iceberg está embaixo da água? Aliás, todos os icebergs são feitos de água doce. Mas por que o gelo flutua? Para entendermos por que o gelo flutua, temos que entender sobre densidade. E, para entender a densidade, precisamos antes lembrar sobre algumas unidades de medida. Primeira coisa, 1 centímetro tem quantos milímetros? Olhando com maior detalhe, vemos que cada centímetro tem 10 milímetros. E o que é mesmo 1 centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico é um cubo cujos lados medem todos 1 centímetro. O símbolo do centímetro cúbico é cm3. 1 litro tem quantos centímetros cúbicos? Olhando essa imagem, você conseguiria dizer? 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. E o mililitro o que é mesmo? Mililitro é a mesma coisa que centímetro cúbico, ou seja, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Esta garrafa tem quantos mililitros e quantos centímetros cúbicos? Isto é muito fácil de descobrir. Está escrito no rótulo. Esta garrafa tem 600 mililitros. E isso é igual a quantos centímetros cúbicos? É igual a 600 centímetros cúbicos. E essa garrafa tem quantos mililitros? Isso é muito fácil de descobrir. O rótulo está dizendo 2 litros, que é igual a 2000 mililitros. E isso é igual a quantos centímetros cúbicos? Isso é igual a 2000 centímetros cúbicos. E o que é a densidade? Se você pesar 1 centímetro cúbico de água, o peso será de 1 grama. Isso significa que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 G/cm3. Se você pesar 1 centímetro cúbico de gelo, o peso será de 0,917 grama. Isso significa que a densidade do gelo é igual a 0,917 grama por centímetro cúbico, ou 0,917 G/cm3. Se você pesar 1 centímetro cúbico de ferro, o peso será de 7,870 gramas. Isto significa que a densidade do ferro é igual a 7,870 gramas por centímetro cúbico, ou 7,870 G/cm3. Se você pesar 1 centímetro cúbico de ouro, o peso será 19,300 gramas. Isto significa que a densidade do ouro é 19,300 gramas por centímetro cúbico, ou 19,300 G/cm3. Agora é com você. Este é o peso de 1 centímetro cúbico de chumbo. Então, qual é a densidade do chumbo? Você saberia responder? Logicamente, é 11,340 gramas por centímetro cúbico, ou 11,340 G/cm3. Por último, vamos ver se você aprendeu mesmo. 1 centímetro cúbico de madeira de eucalipto pesou 0,550 grama. Então, qual é a densidade desta madeira? Logicamente, é 0,550 grama por centímetro cúbico, ou 0,550 G/cm3. Matérias com densidade maior que a da água afundam na água. Por exemplo, uma pedra. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Já a densidade da pedra é 3 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que a pedra afundará. Já o isopor é diferente, ele é menos denso que a água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Já a densidade do isopor é 0,3 gramas por centímetro cúbico. Desta forma, o isopor flutua na água. Pergunta: se o navio é feito de aço, por que ele não afunda na água? Você saberia responder? Acontece que o navio é oco e tem ar dentro. Desta forma, ele fica mais leve que a água. Se o navio fosse feito totalmente de ferro maciço, ele afundaria como uma pedra, mas este não é o caso. Vamos fazer um teste. Será que o ferro afunda no mercúrio ou o ferro boia no mercúrio? A densidade do ferro é 7,87 gramas por centímetro cúbico. Já a densidade do mercúrio é 13,55 gramas por centímetro cúbico. Vamos fazer o teste. Você acha que o ferro vai boiar no mercúrio ou vai afundar? Por que você acha? O resultado é que, como o mercúrio é mais denso que o ferro boia no mercúrio. Já neste vídeo, vemos um projétil de cobre de uma metralhadora .50 sendo colocado em cima de mercúrio líquido.
O cobre tem uma densidade de 8,9 gramas por centímetro cúbico. Será que o projétil de cobre irá afundar ou flutuar? Discussing whether we can actually walk on this very dense metal. Mercury is almost 14 times denser than water. Como você pode ver, flutua, pois o mercúrio é mais denso que o cobre. Qual o material mais denso nessa lista aí? 5 segundos para você examinar. O irídio é o material mais denso. Aliás, o irídio é o elemento químico mais denso da tabela periódica. 1 grama de irídio pesa 22,65 gramas por centímetro cúbico. O irídio é um metal extremamente raro, duro e denso do grupo da platina. É o elemento químico mais resistente à corrosão conhecido, suportando temperaturas e ambientes extremos sem oxidar. Devido a essa durabilidade formidável, o irídio é vital para a indústria. Suas principais aplicações incluem a fabricação de velas de ignição de alto desempenho, contatos elétricos e muitas outras aplicações. Atualmente, o irídio é significativamente mais caro que o ouro. Enquanto o quilo do ouro custa hoje cerca de R$800 mil, o quilo do irídio chega a impressionantes R$1.350.000. E qual desses é o mineral menos denso? 5 segundos para você examinar. O material menos denso nessa lista é o grafite. A densidade do grafite é 2,2 gramas por centímetro cúbico. Quando dois metais diferentes são misturados, isso se chama de uma liga. O latão é uma liga do metal cobre e do metal zinco, amplamente utilizada pela sua resistência à corrosão, propriedades antibacterianas e cor dourada. Exemplos de usos do latão incluem instrumentos musicais como trompete e saxofone, torneiras e conexões hidráulicas, castiçais e vasos, bijuterias, moedas, fechaduras, dobradiças, parafusos, etc. Vamos assistir agora um vídeo de 2 minutos sobre a densidade do latão. Vamos ao laboratório. É muito fácil entender o que é densidade. Aqui nós temos 3 pequenos cubos maciços, ou seja, eles não são ocos. Um é de cobre, outro de zinco e este terceiro é de latão. Todos esses cubinhos têm 1 centímetro de aresta ou lado. Quer dizer, todos têm o mesmo tamanho ou volume, 1 centímetro cúbico. Vamos pesar cada um desses cubinhos. O de cobre pesa 8,9 gramas. O de zinco, 7,1. E o de latão, 8,6. O que isso significa? No caso do latão, por exemplo, significa que a massa de cada centímetro cúbico de latão é de 8,6 gramas. É isso que a gente chama de densidade. A densidade do cobre é 8,9 gramas por centímetro cúbico. A do zinco é 7,1 gramas por centímetro cúbico. E a densidade do latão é 8,6 gramas por centímetro cúbico. E é fácil perceber que quanto maior é a densidade, mais pesado é o material. Desses 3 aí, o cobre é o mais pesado. Depois vem o latão e, por último, o zinco. Agora vamos ver a densidade dos líquidos. Pergunta: qual o líquido mais denso nesta lista aí abaixo? 5 segundos para você examinar. Se você falou mel, você acertou. E qual é o líquido menos denso nessa tabela aí? 5 segundos para você examinar. Se você disse a gasolina, você acertou. E se misturarmos água e óleo, qual ficará em cima e qual ficará embaixo? A densidade do óleo é 0,90 grama por centímetro cúbico. Já a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, o líquido mais denso, que neste caso é a água, ficará embaixo. E o líquido menos denso, que neste caso é o óleo, ficará em cima. E se misturarmos óleo e álcool, qual ficará em cima e qual ficará embaixo? 5 segundos para você pensar. A densidade do álcool é 0,79 grama por centímetro cúbico. Já a densidade do óleo é 0,92 grama por centímetro cúbico. Portanto, o álcool ficará em cima e o óleo ficará embaixo. E se misturarmos água, álcool e óleo, qual ficará em cima, no meio e embaixo? O álcool ficará em cima. O óleo ficará no meio. E a água ficará embaixo. Agora falaremos sobre gases. Cada gás tem uma densidade diferente. Como os gases são muito leves, a densidade deles é medida em gramas por litro e não em gramas por centímetro cúbico. Qual desses gases é o menos denso? 5 segundos para você pensar. O gás menos denso é o hidrogênio.
Ele é o gás mais leve que existe. E qual é o segundo gás menos denso? É o gás hélio. Este é o segundo gás mais leve que existe. E qual desses é o gás mais denso? Dessa lista aí, o gás mais denso é o gás de cozinha. Então pense e responda. Se houver um vazamento de gás em sua casa, esse gás ficará concentrado perto do teto da casa ou perto do chão da casa. Se você disse perto do chão, você acertou. Agora, veremos um vídeo sobre um dos gases mais pesados que existem. O gás de que trata o vídeo que assistiremos é o hexafluoreto de enxofre. Ele é composto de um átomo de enxofre ligado a 6 átomos de flúor. Hoje eu vou mostrar para vocês o gás da voz grossa, o antihélio. Esse aqui é o nosso querido hexafluoreto de enxofre, a fórmula é SF6. O nome é esquisito, mas vamos pensar, não é tão estranho assim, né? Hexa de 6, fluoreto de flúor, então são 6 átomos de flúor, e mais um de enxofre, que a gente representa com a letra S. É um gás bem pesado, ele é muito mais denso do que o ar. Então quando a gente solta, esse gás ele tende a descer. Vamos colocar um pouquinho dentro do aquário aqui e ver o que acontece. Pra gente saber até onde o gás está indo, eu vou colocar essa bexiga aqui, ela tá cheia de ar, tá? E agora é só abrir o cilindro e esperar um pouquinho. Ó, eu acho que só essa primeira experienciazinha aqui já valia um joinha, hein? Não esquece não se você gostar, fechou? Quarta experiência. Se as bolhas flutuam, por que a gente não faz um barco voador? O alumínio é bem mais denso do que o hexafluoreto, mas contando o conjunto inteiro, contando com o ar que tem dentro, ele fica bem menos denso que o hexafluoreto. Vamos ver se na prática isso aqui funciona. Só com as duas mãos. Dá uma recarregada que acho que as brincadeiras aqui tiraram um pouco do gás. Agora vai dar certo. Vamos lá, teoricamente. Temos um barco voador e eu não posso respirar perto dele, senão ele vai afundar. E finalmente o que você estava esperando, a sétima experiência. O hexafluoreto de enxofre, por ser muito mais denso, também vai ter uma diferença no som. O som caminha diferente no hexafluoreto de enxofre e vai acentuar os tons graves da nossa voz. Mary, my love. Falando sério, vê se acha que essa bexiga tá com peso normal. Não tá. Parece que tem um pouco de água aqui dentro. Parece que tem água. Meu, é muito mais pesado do que o normal. Parece que tem água mesmo aqui dentro. Agora o que todo mundo quer ver, Mary. Você sabe o que você tem que fazer. Vocês são muito sem vergonha. Vamos lá, vai. Ó, solta todo o ar. Tá. O que eu vou ter que falar? Fala o que você quiser. Hoje você vai aprender como funciona o hexafluoreto. Deixa eu vou tentar botar num O copo. que mais vocês querem ouvir? Eu vou tentar fazer assim, ó. É muito louco pensar que aqui dentro tá cheio de gás, né? Porque a gente não vê nada. Aqui dentro tá cheio de gás, a gente não vê nada. Não, agora não tá mais. Até na hora que eu fui sugando o gás, foi mudando o som que tava dentro do copo. É Sério? muito louco! Meu, isso... Olha... Nossa, meu, é muito estranho. É muito estranho que a voz vai voltando ao normal e chega uma hora que ela fica misturada. Vamos nós... Este é o dirigível alemão Hindenburg. Ele era maior que um navio e flutuava porque era enchido com hidrogênio, que é o gás mais leve que existe. Como você pode ver pela foto, esse dirigível era muito maior que os maiores aviões atuais. Na década de 1930, havia 2 desses dirigíveis gigantes, além de outros menores. O Hindenburg podia transportar mais de 70 passageiros, além de mais quase 50 pessoas que eram tripulantes e trabalhavam no dirigível. O Hindenburg deu a volta ao mundo. Passou pelo Rio de Janeiro, e inclusive sobre Porto Alegre com passageiros. Esta é outra foto dele em sua passagem pelo Rio Grande do Sul. Viajar nele não era apenas um transporte, e sim uma aventura para conhecer o mundo de cima. Aqui, outra foto do Hindenburg sobre Porto Alegre. Infelizmente, a história do Hindenburg acabou em tragédia em 1937, numa viagem que ia da Alemanha para os Estados Unidos. Ao chegar ao seu destino, o Hindenburg explodiu, e o motivo disso ter acontecido ainda hoje é um grande mistério. O Hindenburg é o famoso dirigível que teve um trágico fim em chamas em 1937, mas, surpreendentemente, mais da metade das pessoas a bordo sobreviveu. Neste vídeo, quero levá-lo a um passeio detalhado pelo interior do Hindenburg. Vamos falar sobre dirigíveis em geral e por que, em sua maioria, são coisa do passado. O primeiro dirigível surgiu em 1783 na França. Esses balões primitivos eram instáveis e quase impossíveis de serem dirigidos no início. Um homem chamado Conde Zeppelin fundou sua empresa e aperfeiçoou o design dos dirigíveis. Na época, o transporte aéreo de passageiros não era comum, sendo a forma mais rápida de atravessar o oceano.
cerca de 2 vezes mais veloz que um transatlântico. O Hindenburg foi concluído em 1936. Até hoje, ainda é o maior objeto voador já construído. Construído na Alemanha e financiado pelos nazistas, por isso a suástica na cauda. A maior parte do espaço interno da nave é ocupada por 16 grandes células de gás. Se as removermos, verá a estrutura da nave. As áreas para passageiros ficam aqui embaixo. São 2 convés. O superior é o convés A e, abaixo, o convés B. O convés B é onde os passageiros embarcam no dirigível. Há janelas inclinadas para uma vista panorâmica da cena lá embaixo. Banheiros, áreas para a tripulação, cozinha e refeitório dos oficiais. Na proa do navio ficam a sala de correios e a sala de rádio. Logo abaixo está o carro de controle. Este é o centro de comando do navio, visível daqui. Este é o leme, que move o navio para a esquerda ou direita, controlando os lemes na parte traseira. Este é o volante do elevador, que controla o ângulo de inclinação do navio para manter os passageiros confortáveis. Isso é feito pelos elevadores na parte mais traseira. As acomodações dos oficiais ficam aqui para estarem próximas ao carro de controle. Ao longo do navio, há 4 vagões de motor com hélices para impulsioná-lo para frente, com um membro da tripulação em cada um durante toda a viagem. Este corredor é por onde a tripulação ia ao vagão do motor. Em 1936, o Hindenburg fez voos de passageiros bem-sucedidos para os EUA e o Brasil. Já em 1937, não teve o mesmo êxito. Em 3 de maio, o Hindenburg parte de Frankfurt, Alemanha. Foram 3 dias de viagem até chegar a Lakehurst, Nova Jersey. O navio estava pela metade, com apenas 97 pessoas a bordo naquele momento. O pouso estava marcado para a madrugada de 6 de maio, porém adiado devido a ventos contrários, chuva e tempestade. Esta é a estação de Lakehurst, com um hangar para estacionar a aeronave quando não está voando. Este é o mastro de amarração. Para um pouso normal, a proa da nave será acoplada aqui no solo. Por algum motivo, a cauda da nave estava baixa, indicando possível fuga de hidrogênio. Às 19h21 soltou as cordas de manuseio para a equipe de solo abaixo. 4 minutos depois, a nave irrompeu em chamas no topo, entre as células de gás 4 e 5. Em menos de 1 minuto, o navio foi destruído e ficou em ruínas no chão. Dos 97 passageiros a bordo, 62 sobreviveram. Vamos olhar novamente para a explosão. Logo após ocorrer, a cauda começa a cair. As chamas se propagam pelo corredor axial e saem pela proa da nave. Todos a bordo são lançados ao chão com um solavanco repentino. Próximos da aterrissagem, a maioria dos passageiros está perto das janelas, o que é uma sorte. Conforme a nave se aproxima do solo, muitos conseguem saltar e escapar da nave em chamas. Outros não tiveram tanta sorte. Ninguém sabe ao certo o que causou o incêndio na nave. Infelizmente, a maioria das evidências foi destruída pelo fogo. A causa provável é o acúmulo de eletricidade estática pouco antes do desastre. Uma faísca seria suficiente. O Hindenburg não foi o pior desastre aéreo. Foi o primeiro capturado em filme e amplamente visto pelo público, levando ao fim do transporte por dirigíveis como meio de locomoção. Dirigíveis em uso hoje certamente usam hélio, não hidrogênio. Hoje em dia, ainda existem dirigíveis, mas estes são enchidos com o elemento químico hélio, que é o segundo gás mais leve que existe. Agora, uma pergunta. O que acontece se você colocar um balão no freezer? Ele vai aumentar de tamanho ou vai diminuir de tamanho? O que você acha? Se você respondeu que vai diminuir de tamanho, você acertou. O balão diminui de tamanho porque a agitação dos átomos do ar no balão fica menor. Outra pergunta. Se 2 balões têm o mesmo tamanho, mas um está muito frio e o outro está a temperatura ambiente ou quente, qual será o mais pesado? Este é o balão com ar quente. E este é o balão com ar frio. Então, qual é o mais pesado? O balão com ar frio ou o balão com ar quente? Logicamente que é o balão com ar frio, pois no balão com ar frio há mais átomos de ar, ou seja, a concentração de ar é maior. É isto que acontece quando você coloca balõezinhos no nitrogênio líquido, a 200 graus abaixo de zero. O ar que está dentro dos balões vira líquido também, e os balões murcham. Mas quando deixados esquentar novamente, os átomos do ar descongelam e o balão recupera seu formato original. And sink it in. Let's start. I'm just gonna pull them out and put them right here and let's see what happens. Vamos falar agora sobre esses balões aí. Pergunta:
Por que esses balões voam? Esses balões são chamados de balões de ar quente. Os balões de ar quente voam porque o ar quente é mais leve, ou melhor dizendo, menos denso que o ar frio. Assim, o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir. Isso também acontece no mar. Quando mergulhamos, sentimos que a água está mais fria no fundo. Isso acontece porque a água fria é mais pesada e vai para o fundo, enquanto que a água quente é mais leve e fica em cima. Você já viu um planador? Planadores são aviões sem motor, mas um planador pode voar durante horas. Como pode isso? Como um planador que não tem motor consegue voar durante horas sem cair? Você saberia responder? Primeiro, o planador é rebocado por um avião até a altitude que será solto. Mas depois disso, o planador pode voar durante horas mesmo sem motor. Como isso pode acontecer? Acontece que alguns tipos de terreno, como campos arados, cidades e rochedos, esquentam bastante com a luz do sol. Então eles formam ar quente em cima deles. Esse ar quente sobe formando o que chamamos de térmicas. Térmicas são essas colunas de ar quente que sobem dos terrenos para o céu. Os planadores pegam esse ar quente subindo e ficam dando voltas nele. Desta forma, o ar quente leva o planador para cima junto. É a mesma coisa que vemos nesta imagem. Alguns terrenos esquentam bastante com o sol e formam colunas de ar quente subindo. Então, os planadores ficam dando voltas nessas colunas de ar quente e sobem junto. E como o piloto do planador sabe onde tem essas térmicas? Acontece que, em cima das térmicas, geralmente se forma um tipo de nuvem chamado de cúmulos. Então, embaixo dessas nuvens, o piloto sabe que há grande chance de haver uma térmica. Os pilotos também procuram urubus planando, pois os urubus voam praticamente sem nunca bater asas. Eles apenas ficam de asas abertas e pegam as térmicas subindo, igual aos planadores. Vamos agora aprender a medir a densidade de um objeto, por exemplo, a densidade de uma pedra. Para medir a densidade de um objeto, precisamos de duas informações. O volume do objeto, ou seja, quantos centímetros cúbicos de espaço ele ocupa. E também o peso do objeto. É bem fácil medir o volume de um objeto. Basta mergulhá-lo na água e ver quanto a água subiu. Pergunta: quanto a água subiu nesse caso aí? Você saberia responder? 5 segundos para você pensar. Antes de colocar a pedra, a água marcava 50 centímetros cúbicos. Mas depois de colocar a pedra, a água passou a marcar 70 centímetros cúbicos de volume. Isso significa que a pedra tem um volume de 20 centímetros cúbicos. Já, para saber o peso, basta pesar a pedra. Pesando essa pedra, vemos que ela tem 60 gramas. Pronto, já temos as duas informações que precisamos para calcular sua densidade. A densidade é calculada dividindo o peso do objeto pelo volume do objeto. Vimos que o peso da pedra é 60 gramas e que o volume da pedra é 20 centímetros cúbicos. Agora é só dividir. Quanto é 60 dividido por 20? 5 segundos para calcular. Se você disse 3, você acertou. Então, nossa pedra tem 3 gramas para cada centímetro cúbico. É esta a densidade dela. Também escrevemos 3G/cm3, o que também significa 3 gramas por centímetro cúbico. Agora, assistiremos um vídeo de 10 minutos sobre planadores. Depois desse vídeo, pegue suas folhas de estudo e faça os exercícios da aula. Bom, encontrei o Ian, que vai me levar para entender um pouco como é que é voar com esse planador aqui. Ian, desde quando que você voa com o planador? Eu comecei a voar em 2006. E sempre planador ou é piloto de avião também? Sou piloto de avião também, mas comecei pelo planador. E você tem que ser piloto de avião para ser piloto de planador ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Tem gente que começa pelo planador, depois vai voar avião. Tem gente que faz os dois ao mesmo tempo, vai aprendendo junto. Acredito que seja uma coisa assim bem estável, bem tranquila, que é o que a gente vai ver durante o voo, né? É um voo mais silencioso, ele é mais sensível às condições atmosféricas, você sente mais onde tem a turbulência, onde o ar está calmo, onde sobe, onde desce o vento. Então, acaba também desenvolvendo uma percepção um pouco mais precisa assim das condições. Não é aquela coisa que algumas pessoas até podem pensar, né? Ah, não tem motor, é aquele silêncio, aquela tranquilidade. Não é um voo que você fica lá só curtindo. Você tem que realmente pilotar o planador, você tem que estar atento a tudo, né? A maioria do tempo do voo você está preocupado em ganhar altura. Então, achar as térmicas, procurar os urubus, as nuvens, né? Onde que você vai para você conseguir ganhar altura e aproveitar ao máximo o teu voo. Sim. Se você desliga do rebocador a 600 metros de altura, que é o que a gente vai fazer hoje, e relaxar e curtir o voo, você vai fazer um voo curto, de 5 ou 10 minutos, que é o tempo que o planador leva para perder essa altura.
Qual que é o peso de um planador desse daqui, mais ou menos? Esse aqui que a gente está vendo agora, ele decola no máximo com 570 quilos, já incluindo o peso total dos pilotos. Exatamente. O importante é ter o mínimo de peso na frente, então ninguém nunca vai voar sozinho aqui atrás, porque o peso tem que estar deslocado aqui para frente. Se você fazer um voo solo, o piloto sempre O piloto solo sempre vai na frente. E se o piloto que está na frente ele é muito leve, a gente coloca pesos de chumbo aqui, que a gente chama de lastros, para ajudar a fazer mais peso no nariz dele. Porque senão ele fica muito instável, fica muito pesado de cauda. E você depende 100% da meteorologia para voar um planador. Voo visual. Nós não voamos em condições de instrumentos, também não voamos em dia de chuva ou dias assim que estão muito encobertos e a gente sabe que não vai ter formação de térmica. Então a gente realmente, o dia ideal para o piloto de planador é aquele dia que tem sol, tem calor, vai ter térmicas formando e com o vento não tão forte. Muita gente acha que o voo à vela é igual o barco à vela, né? Você tem que ter o vento, mas na verdade pra gente isso acaba atrapalhando um pouco. Em dias de vento muito forte acaba desestabilizando um pouco o voo, ele cisalha um pouco a térmica acaba ficando um pouco turbulenta. Então o ideal mesmo é você ter um dia quente, mas com vento fraco. Por que ele fica assim? Tem alguma... Porque é um eixo só. Esse tipo de planador, ele tem justamente esse projeto para ter o mínimo de impacto dianteiro, de área que entra em contato com o ar possível. Para ter menos arrasto. Então a forma mais aerodinâmica que eles bolaram, e isso já é um conceito antigo, não é uma coisa moderna, mas é uma coisa que já vem já de muito tempo atrás, é de fazer um piloto sentando na frente do outro. De instrumento, ele é estranho esse painel porque ele não tem nenhum instrumento de motor, claro, ele não tem motor, né? Exato. E o que você tem aqui, basicamente? É bem simplista. O aluno planador, ele aprende a voar só com três instrumentos que pro voo à vela são os três básicos, que seriam no painel, né? O velocímetro, o altímetro e o variômetro. O variômetro eu acho que deve ser o mais importante de todos. No começo é aquele que o aluno fica mais preocupado porque ele quer saber se ele está subindo ou se ele está descendo. Mas depois de um certo tempo de prática, ele já começa a sentir a térmica ou a descendente, ele acaba olhando até um pouco menos para o variômetro. Claro que hoje existem muitos planadores modernos que têm uma tecnologia embarcada muito grande, com GPS, com computadores de... Até para você fazer voos mais longos, acho que isso pode ser importante, né? Ele já te dá o cálculo que você precisa de vento, de correção. Tem até um sisteminha de alerta anticolisão, que no Brasil é raro, mas na Europa existe bastante. Voar o planador para um piloto de avião ajuda? Ajuda muito. E é perceptível, de fato, uma melhora e um aumento grande, assim, da habilidade do piloto, seja na pilotagem ou tradicional pé e mão, como também no julgamento dele, o raciocínio, porque ele vai voar à frente da aeronave, porque o planador exige esse planejamento. Bom, então a gente está aqui agora na cabeceira da pista, que é onde o rebocador vai puxar o planador, né? Como é que funciona essa parte aqui? Nós temos um cabo com duas extremidades, a primeira lá no rebocador, lá na frente, e a outra extremidade dele a gente liga aqui no planador. Ele tem um elo aqui de ferro e ele é encaixado em um gancho que é controlado pelo piloto, tanto o piloto que senta na frente como o piloto que senta atrás, eles têm acesso a esse engate. E a partir do momento que o piloto puxa esse engate, ele está soltando, ele está liberando o gancho aqui na frente. Então é o piloto do planador que se liberta do rebocador. Na verdade, o piloto do rebocador também tem a possibilidade de soltar o cabo. Tanto lá como aqui, o cabo pode ser solto. Mas se o cabo for solto lá, ele vai ficar inteiro preso no planador. Por planador. isso que em operações normais, o desligamento é sempre feito sempre no planador, e aí o rebocador que vai vir para pouso com o cabo engatado. E é um cabo comum? O que é? Uma corda? É uma corda comum. Ela tem que ter um comprimento mínimo, a gente não usa aí menos do que 40 metros. Isso por causa de tensão, essas coisas? E também por causa da proximidade. O planador ele não pode voar muito próximo do rebocador. Se você deixar muito próximo, fica mais difícil para o piloto do planador seguir o rebocador, fica muito instável. Bom, Ian, então esse aqui é a outra extremidade do cabo que vai no rebocador. Perfeitamente. Ela, você pode ver que ela é um pouquinho maior aqui, tá? E ela é engatada nesse gancho que a gente está vendo aqui atrás, ó. Certo. A gente encaixa, puxa ele para cima e aqui vem a trava. Uma vez que a gente fez esse movimento aqui, encaixou a trava, ela tá no lugar e agora... Só solta com esse cabinho que o piloto puxar ali na cabine. O cabo de aço que você está vendo aqui, ele tem acesso lá na cabine. O piloto de lá, ele consegue, em caso de uma emergência, de alguma situação normal, ele consegue desligar também, erguer essa trava aqui
e aí pelo próprio movimento o cabo vai se soltar. E o rebocador, ele pousa com o cabo nele ou ele solta o cabo Ele antes? faz toda a aproximação com o cabo engatado, ele vem um pouco mais alto também para não existir o risco de o cabo de repente enroscar em algum obstáculo que exista perto da pista. Ele vem para o pouso um pouco mais alto, ele cruza a cabeceira, as pessoas embaixo já têm ciência que o cabo vai ser solto, ele solta o cabo e depois faz um pouso normal. E uma coisa interessante é que quando você está olhando de fora, o planador ele tende a decolar primeiro, né, do que o... Isso, a velocidade para ele sair do chão, para ele ter a sustentação para sair do chão é mais lenta. O planador tem sustentação mais cedo e sai primeiro do chão. Aí, o piloto do planador, ele tem que manter um voo mais baixo, mais rasante, próximo à pista, porque se ele subir muito, ganhar muita altura, ele começa a forçar aqui, né? Ele começa a forçar a cauda do rebocador. Puxar o avião para cima. E no planador, a posição do piloto é aqui na frente. O aluno vai na frente ou o piloto em comando, né? O instrutor vai atrás. Vamos embora. Ele já decolou antes que o avião, né? Ele já fica aqui próximo do chão, ó. É aí você que vai mantendo... É, eu que tô fazendo isso. Agora eu vou atrás dele, ó. O planador, ele não vai sozinho, todo esse acompanhamento... Tudo eu tenho que acompanhar. O pessoal geralmente acha que é só soltar que ele vai atrás, né? Negativo. E vocês normalmente sobem assim em espiral? Ele entra na perna do vento, depois ele entra... Ele faz a curva aqui à esquerda e já vai me procurar alguma térmica para deixar a gente. Ele não fica no circuito de tráfego. Então ele sobe, aí você vai planando até o próximo, sobe de novo, vai... Térmica em térmica, vai ganhando altura e vai percorrendo distância. Como é que você acha essas térmicas, além dos urubus? Embaixo desses cúmulos também existem gatilhos no solo. Uma rodovia ou um relevo, um vento que bate em algum lugar e desprende uma bolha de ar quente. Então a gente tem que observar o solo, mas observa o céu também, as nuvens. As nuvens, elas entregam então onde estão as térmicas. Dependendo da formação da nuvem, aqueles cúmulos com base achatada são formações de térmica. Mas o voo do planador, ele é sempre visual, você nunca vai entrar na nuvem. Sempre visual. Esses solavancos então são as térmicas. São as térmicas. Que é o que no avião normal você chama de turbulência. Exatamente. Que o pessoal no avião reclama, aqui a gente agradece. Aquilo que a gente agradece. Esse altímetro, você falou 500 metros, a gente usa metros? A gente voa QFS, zerado na pista e em metros, não é em pés. É, porque pro planador é importante você saber a altura e não a altitude, né? Exatamente. Eu vou fazer a curva esquerda e vou soltar do rebocador, tá bom? Beleza. Só pra você não estranhar, eu vou puxar o engate amarelo e aí nós vamos soltar a corda e ele vai com a corda presa. Tá. Vamos lá? Vamos lá. Ó, a corda soltou lá e agora... livres como um pássaro. Ele sai para a direita, a gente sai para a esquerda. Enquanto você não tem térmica, você está descendo. Tô descendo, a gente já está a 550 metros. É possível fazer manobra com o planador? Ele é semi-acrobático esse aqui. Os urubus ali. Os urubus, a gente caça eles. Vamos de carona com eles aqui, ó. Isso aqui é a curva da térmica, tá? Pra você não se assustar com a inclinação. Mas o planador, como um avião comum, ele também estola, tem todo... Tudo, tem tudo. Mas aqui a gente tá bem tranquilo. Tá vendo os urubus? Aham. Olha lá, ó, agora ele bateu asa. Passa perto mesmo, pra você não estranhar. Eu sei piloto de avião, mas não estranha, tá? Jamais faria isso com um avião. A tendência do planador, então, é ele voar boa parte do tempo em curva. Boa parte do tempo em curva. É claro que nos voos de treinamento, instrução, a gente treina aquelas manobras que você já conhece, né? Coordenação. Ele tem as mesmas manobras de um avião. Praticamente as mesmas do curso de avião. Algumas diferenças, mas no voo de competição ou no voo de navegação, aí é aquilo que eu tinha comentado com você. O cara sobe na térmica, ele dá o tiro em linha reta para a próxima térmica. Que é a mesma coisa de você voar longas distâncias, né? A competição é isso. É voar longas distâncias. Só que com a diferença da competição é que além de a distância ser grande, o cara tem que fazer uma velocidade, uma média de velocidade boa. E ele tem todos os eixos como um avião normal. Ele tem o aileron, tem o profundor. E tem um spoiler, que a maioria desses aviões pequenos não tem, né? A gente tem um spoiler. Mas ele não tem flap, né? Alguns planadores têm. Aqui no nosso clube nenhum, mas existem planadores mais avançados que já vêm com flap. E aqui o spoiler, ele é pra você controlar o quê? Velocidade de aproximação, alguma coisa? Pra eu conseguir fazer uma rampa de aproximação sem embalar demais. Então todo planador tem o spoiler? Todo planador tem spoiler. Beleza, ó, a gente pode perceber que a gente já está a 650 metros de altura. A gente subiu muito, já dá pra ver. Nessa térmica a gente já conseguiu ganhar, né? E o teto de operação dele é que é voo visual, 12 mil pés, normal. Não, vai embora. Até onde tiver uma área exclusiva de voo à vela liberando
Pois aqui em Rio Claro, geralmente são 8.500 pés. De altura. Não, aí na altitude mesmo. E eu tô notando aqui pra você manter o voo sem derrapar, o pedal ele é usado constantemente, muito mais que num avião, né? Repara que apesar de estar usando bastante, eu tô fazendo amplitudes pequenas, né? Sim, e eu não sinto o planador ficar chacoalhando o tempo inteiro. Não chacoalha, cara. Leva um pouco aí, Fernando. Opa, tá contigo. Pra onde que eu vou? Só voar em linha reta, espeta aí pra você ter uma velocidade de uns 90 por hora. A gente tá 80 agora. E mantém ele nivelado, vamos nessa proa, tá? Tá, eu sinto aqui que ele tende a derrapar, né? Tende. Ele é bem sensível. Se quiser fazer uma curvinha de pequena inclinação, só pra sentir. Vamos ver. Opa, aí ó, ele tenta derrapar. Faltou pedal. Faltou pedal, é. E o engraçado é que a minha mão esquerda tenta achar aqui uma manete. Não tem, cara. Não tem manete, é só uma. É importante com o planador a gente voar sempre próximo ao aeroporto ou não? Existe um conceito que chama cone de segurança. Imagina um cone invertido agora em cima da pista. Quanto mais a gente se afasta, mais a gente sai do cone. Mais alto a gente precisa estar para continuar dentro do cone. Então se eu quero me afastar da pista, ótimo. Mas se eu quero garantir que eu volto na pista, eu preciso ter altura também. Então, trocando em miúdos, quanto mais longe, mais alto eu preciso estar. Isso de você encontrar essa térmica e ver se ela realmente vai te jogar e tal, você tem essas questões do solo, das nuvens e a sua experiência de saber... O que mais pesa é a experiência. É a experiência, né? O cara vai sentindo a atmosfera, onde está mais turbulento, pois se está descendente, em algum lugar vai passar a subir. E aqui você faz... Perna do vento, eu vou ingressar agora, base final normal. E você faz como se fosse um 360 aqui. Isso, que é um acordo que a gente tem aqui de operação em Rio Claro. A perna do vento você faz mais próxima da pista, ele é bem manobrável, né? Ian, valeu pelo Foi um prazer. Cara, curti muito, realmente diferente que a gente tava falando lá em cima. É diferente de um avião, mas agora tem que fazer a matrícula pro curso para continuar voando. Venha, vai ser muito bem-vindo, você vai gostar. Vamos pra próxima então. Valeu, cara. Valeu, Sucesso cara. para vocês. Obrigado.